Nunca fui de acreditar em histórias assustadoras ou no sobrenatural. Sempre fui do tipo que ria dos clichês dos filmes de terror e das histórias que meus amigos contavam ao redor da fogueira. Mas, por mais cético que eu fosse, uma experiência de uns 10 ou 12 anos atrás me marcou profundamente. É algo que eu não consigo esquecer, por mais que eu tente. Na época, eu ainda era uma criança, com meus sonhos e preocupações ingênuas. Compartilhava o quarto com meu irmão, como muitos fazem na infância. Era uma noite comum, daquelas em que você deita, dorme e mal percebe o tempo passar. Até que eu acordei. A princípio, tudo parecia normal. Meu irmão dormia tranquilamente na cama ao lado. O quarto estava na penumbra habitual, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da janela. Foi então que tudo mudou. Mas antes de continuar essa história, preciso pedir uma coisa importante. Se você chegou até aqui, já deu para perceber que o que vou contar não é algo comum. Então, antes de seguirmos, que tal apoiar o canal? Se inscreva agora mesmo e deixe o like. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos assim e a compartilhar essas histórias com mais pessoas. Fez isso? Então, vamos continuar com essa noite que marcou minha vida para sempre. Estava deitado, observando o teto e pensando no quanto parecia surreal estar acordado. Havia um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som da respiração suave do meu irmão. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Um frio percorreu minha espinha. Um tipo de arrepio que você sente quando sabe que algo está errado, mas não consegue identificar o que é. Eu tentei ignorar, me virar na cama e voltar a dormir, mas então vi. Um ser, completamente preto, como se fosse feito de sombra sólida, emergiu do que parecia ser debaixo da cama. Seus olhos brancos brilhavam de uma forma que não fazia sentido, como se emanassem uma luz própria, fria e aterrorizante. O ser não era apenas uma visão. Era real, ou pelo menos parecia incrivelmente real. Ele flutuava acima de mim, com um movimento quase imperceptível, como se o próprio ar ao redor estivesse sendo distorcido por sua presença. Não consegui mover um músculo. Meu corpo inteiro estava paralisado, mas minha mente estava a mil, tentando processar o que estava acontecendo. Por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse, minha voz não saía. Era como se algo estivesse me impedindo de gritar, de chamar meu irmão, que continuava dormindo tranquilamente, alheio ao terror que se desenrolava a poucos metros dele. O ser olhava diretamente nos meus olhos, ou pelo menos era o que parecia. Aqueles olhos brancos eram hipnotizantes, mas não de uma maneira boa. Era como se ele estivesse examinando minha alma, vendo coisas que nem eu sabia que existiam. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. O medo era tão intenso que parecia que o estava sufocando. Não era apenas o terror do momento, era algo mais profundo, algo que mexia com a essência do que eu era. Lembro de tentar fechar os olhos, como se isso fosse capaz de afastar aquilo. Mas, mesmo de olhos fechados, eu sentia sua presença. Era como se ele estivesse dentro da minha mente, invadindo meus pensamentos e me aprisionando em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Tudo ao meu redor parecia ter parado. O tempo, o som, o mundo. Era só eu e aquela entidade, como se nada mais existisse. Não sei quanto tempo aquilo durou. Poderiam ter sido minutos, segundos ou horas. A sensação era de que o tempo havia perdido o sentido. Eventualmente, consegui mover um dedo, depois uma mão, até que, com muito esforço, dei um salto para fora da cama. Olhei em volta, o ser tinha sumido. Não estava mais lá, mas a sensação de que ele ainda estava próximo permanecia. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Corri até meu irmão e o sacudi para acordá-lo. Ele despertou, confuso e irritado, sem entender o motivo da minha urgência. Contei para ele o que havia acontecido, mas, como esperado, ele não acreditou. Disse que era apenas um sonho, uma paralisia do sono, algo comum. Tentei aceitar essa explicação, mas no fundo eu sabia que era mais do que isso. Nunca tinha experimentado nada parecido antes, e o medo que senti não era algo que pudesse ser explicado apenas por um pesadelo. Passei o resto da noite em claro, com as luzes acesas e meu coração ainda acelerado. Nos dias seguintes, evitei ficar sozinho no quarto. Cada sombra, cada barulho, me fazia lembrar daquela noite. Meu irmão, por outro lado, continuava vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido.
Era frustrante não ter ninguém para compartilhar o que eu sentia, ninguém que realmente acreditasse em mim. Comecei a questionar minha sanidade, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era real. Talvez real demais. Com o tempo, tentei esquecer. Enterrei a memória daquela noite em algum canto da minha mente, mas ela nunca desapareceu completamente. Sempre esteve lá, à espreita, esperando para voltar nos momentos mais inesperados. Às vezes, ainda sinto aquela presença, como se ela nunca tivesse ido embora de verdade. Não sei o que era, nem o que queria. Talvez nunca saiba. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, aquilo mudou minha vida para sempre. Hoje, ao relembrar essa história, ainda sinto um frio na espinha. É como se aquela entidade tivesse deixado uma marca em mim, algo que nunca vai desaparecer completamente. Não sei se foi uma manifestação do sobrenatural, um sonho extremamente vívido ou algo que minha mente criou. Mas sei que foi real, pelo menos para mim. E você? Já passou por algo parecido? Já teve uma experiência que desafiou sua compreensão do mundo e te fez questionar tudo? Se sim, deixe nos comentários. Quero saber que não estou sozinho nesse tipo de experiência. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Deixe seu like, compartilhe essa história e ajude a espalhar mais relatos como este. Até a próxima!